Estou de volta. E para fechar, a LDO na Constituição Federal. Telinha. Que mais? Incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Gente, vamos relembrar. Primeiro vem o plano plurianual. Depois vem a LDO. Depois virá a Lei Orçamentária Anual. O PPA é o querer fazer, a LDO o poder fazer e a LOA é o fazer. Não é quando o governo bota a mão na massa. O PPA orientará a LDO. A LDO orientará a Lei Orçamentária Anual. E a Lei Orçamentária Anual deverá ser executada dentro de um ano, dentro de um exercício financeiro. Essa inclusão citada aqui na Constituição Federal é para as despesas de capital e estão relacionadas não a mais de um ano, mas sim a apenas um exercício. Então, cuidado, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Aí vem a banca e coloca assim, a LDO deverá incluir as despesas de capital para os 2 próximos exercícios. Não, é para o exercício financeiro subsequente. Cuidado também, pois ela poderá trocar incluindo por excluindo. Isso vai invalidar a questão. Então é assim que você ficará atento, deverá ficar atento em relação a essa fatia, pois é assim que as bancas costumam cobrar. Tem mais? Tem. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Aqui é fácil, né? Já falei para vocês que a LDO é um manual, é uma cartilha utilizada pelo Executivo para orientar tanto a elaboração da LOA quanto a execução da Lei Orçamentária Anual. Fechando, disporá sobre as alterações na legislação tributária. Cuidado, disporá não quer dizer trará as alterações. Ela falará a respeito, disporá sobre. Outra coisa, você jamais vai encontrar dentro da LDO a lei criando um tributo que vem alterar a legislação tributária. Então, se a banca, gente, afirmar na sua prova o seguinte, um tributo para ser criado alterando a legislação tributária, olha só como ela foi capciosa, né? Um tributo para ser criado alterando a legislação tributária, deverá ser autorizado expressamente e previamente pela LDO. Aí você vai lembrar da Constituição Federal e poderá até deduzir que está correta a afirmativa, mas não. Eu falei para vocês na aula anterior, na primeira aula, qualquer questão que venha criar uma dependência entre o direito tributário para com o direito financeiro, nesse sentido, estará incorreta, já que o direito tributário tem um objeto, que é o tributo de estudo, e o direito financeiro tem outro objeto, que é a atividade financeira do Estado. Então, disporá sobre as alterações na legislação tributária não significa dizer que é a LDO que vai autorizar a criação de um tributo, não. Isso aí é guerra do direito tributário, é matéria do direito tributário. A LDO, ela vai dispor sobre as alterações. Ela não vai promover a alteração. Um exemplo na tela. Artigo 93 da LDO deste ano. Somente será aprovado o projeto de lei ou editada a medida provisória que institua ou altere receita pública quando acompanhado da correspondente demonstração da estimativa do impacto na arrecadação devidamente justificada. Percebam aí que em momento algum a LDO está autorizando a criação de um tributo. Mais um texto, mais uma fatia. E estabelecerá a política de aplicação
das agências financeiras oficiais de fomento. Cuidado, gente. Essas, vou marcar. Agências financeiras oficiais de fomento, oficiais, não são os bancos comerciais. Aqui, a LDO está tratando de quê? Ou vai tratar de quem? Do que o Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco da Amazônia, do BNDES terão de política pública para o próximo exercício. O que é que eles vão financiar? O que vão abrir de linha de crédito? Não tem nada a ver com os bancos comerciais. São as agências financeiras oficiais de fomento. Olha o exemplo. Artigo 90 da LDO. As agências financeiras oficiais de fomento, respeitadas suas especificidades, observarão as seguintes prioridades. Aí vem, para a Caixa Econômica Federal, redução do déficit habitacional e melhoria das condições de vida das populações em situação de pobreza, especialmente quando beneficiam idosos, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais, mulheres, chefes de família e militares das Forças Armadas que moram em áreas consideradas de risco. Via financiamentos, então você vai obter na Caixa Econômica Federal a financiamento habitacional, caso se enquadre na situação descrita no inciso 1 de tal dispositivo. Então, gente, se você quer saber qual a política da Caixa Econômica Federal para o próximo ano, só é pegar a LDO. Qual a política do Banco do Brasil para o próximo ano, só é pegar a LDO. As bancas, elas não cobram o que a Caixa, o que o Banco do Brasil trouxeram como política para fomentar o desenvolvimento. Eu só estou colocando para que você possa fixar melhor aquilo que eu estou explicando. Em relação ao Banco do Brasil, também trouxe o exemplo na tela. Para o Banco do Brasil S.A., aumento da oferta de alimentos para o mercado interno, especialmente de alimentos integrantes da cesta básica e por meio de incentivos a programas de agricultura familiar. E por aí vai. Então, para fecharmos a LDO, vamos proceder à leitura novamente do artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal. Só que agora você vai entender cada palavra que foi colocada. Depois de explicação, lógico, na tela. Temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá as metas e prioridades, expliquei, da Administração Pública Federal, incluindo, cuidado, hein? Não é excluindo, incluindo as despesas de capital para o exercício, tudo singular, financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então é assim que você vai levar para a prova para não perder essa questão. A LDO também é de responsabilidade do Poder Executivo. É ele quem vai elaborar o projeto de lei e vai encaminhar ao Legislativo. Da mesma forma que a Constituição Federal, em caráter transitório, definiu prazos para o PPA, também definiu para a LDO. Vejam quais são. Prazos da LDO. Artigo 35, parágrafo 2º ADCT. Inciso 2. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado, olha só, gente, até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Decorem assim. O Executivo vai ter que elaborar e vai ter que encaminhar esse projeto de lei ao Legislativo até o dia 15 de abril, até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro.
Aí o legislativo vai receber, vai estudar, vai analisar, vai aprovar e vai ter que devolver ao executivo até o dia 17 de julho, ou seja, até o encerramento do primeiro, cuidado, hein? Do primeiro período da sessão legislativa. Não é até o encerramento da sessão legislativa, é até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, que dá 17 de julho. Então temos a base, a essência da LDO, resumida assim. A LDO é um instrumento propugnado pela Constituição, criado para fazer a ligação entre o PPA, que é o planejamento estratégico, e as leis orçamentárias anuais, que é o planejamento operacional. A LDO tem por função principal o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir, dentro do possível, poder fazer a realização das diretrizes, objetivos e metas contemplados no PPA. É papel primordial da LDO ajustar as ações de governo previstas no PPA às reais possibilidades de caixa do Tesouro Nacional. E, por fim, a LDO é, na realidade, uma cartilha que direciona e orienta a elaboração do orçamento da União, o qual deve estar, para sua aprovação, em plena consonância com as disposições do Plano Plurianual. Então vejam que a Constituição Federal, ela inovou, como eu já falei, exaustivamente o sistema orçamentário brasileiro ao criar o PPA e ao criar a LDO. Acabei de passar para vocês algumas características da LDO, tomando como base a Constituição Federal. Mas o cuidado que agora teremos que ter conjuntamente, o cuidado é o seguinte: a LRF, ela trouxe também novas características para a LDO. Então, o que você tem? O que você poderá encontrar? A banca explorando a LDO segundo a Constituição Federal. Ou também poderá explorar, isso é bem comum, a LDO segundo a LRF. Imagine uma questão assim: a banca marque a alternativa que apresenta uma característica da LDO segundo a Constituição Federal. Aí ela coloca, das 5 alternativas, ela coloca 4 segundo a LRF, que são da LDO, e apenas uma segundo a Constituição Federal. Mas no comando da questão, ela está cobrando segundo a Constituição Federal. Apesar das 5 serem características da LDO, você vai ter que marcar aquela que é segundo a Constituição Federal. Então, essa é a minha preocupação, que você consiga discernir, consiga separar, diferenciar as características da LDO segundo a Constituição Federal e também segundo a LRF. Ô Wilson, e o PPA? Não temos o PPA dentro da LRF? Não, não temos. O artigo 3º da LRF até tentou falar sobre o PPA, mas esse artigo 3º foi vetado. No capítulo que trata de planejamento dentro da LRF, você vai encontrar apenas LDO e LOA. Então, em relação a planejamento na LRF, no que diz respeito às leis orçamentárias, apenas LDO e LOA, pois o artigo 3º que tratava do PPA foi vetado. E isso já foi uma questão que eu sempre menciono quando estou explicando a LRF. Mas já antecipando, né, trabalhando para vocês, com vocês, a banca ela fez o seguinte: no capítulo planejamento da LRF, a lei regulou o PPA, a LDO e a LOA. Olha só que maldade. A LDO, sim. A LOA, sim. Mas o PPA, não, já que o artigo 3º foi vetado. Então, voltando para a LDO, o cuidado que a partir de agora teremos que ter. Características da LDO, segundo a Constituição Federal, já mostrei algumas. Artigo 65, parágrafo 2º. E vamos diferenciar das características da LDO, segundo a LRF, dessa forma. Importância da LDO após vigência da LRF.
Com a vigência da LRF, a LDO passou a ter mais relevância. A LRF estabeleceu que a LDO deverá dispor sobre, olha só, deverá dispor sobre, aí temos equilíbrio entre receitas e despesas. Aí vem a banca e diz assim, segundo a Constituição Federal, a LDO disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. É errada a questão. Isso é matéria da LDO? É, mas não é segundo a Constituição Federal, é segundo a LRF. Então é assim que você ficará atento à questão. Que mais? Critérios e forma de limitação de empenho. Gente, não dá para explicar o que é a limitação de empenho. Não dá. Mas se a prova fosse amanhã, isso é assunto da LRF, mas se a prova fosse amanhã e a banca colocasse assim, segundo a Constituição Federal, a LDO disporá também sobre critérios e forma de limitação de empenho. Você não iria validar essa questão, não iria validar essa alternativa, pois agora você já sabe que essa matéria está na LDO, mas segundo a LRF. Que mais? Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Aprendemos aqui que o programa é um instrumento que organiza, que articula as ações do governo. Aprendemos também que os programas apresentam objetivos, que apresentam custos. A LRF determinou que a LDO também dispusesse sobre isso. Como vamos controlar os custos? Como vamos avaliar os resultados dos programas que são financiados com recursos dos orçamentos? Mais um assunto tratado na LDO, segundo a LRF. Cuidado com a questão do tipo. Segundo a LRF, a LDO disporá sobre normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos extra-orçamento. Extra-orçamento não, com recursos dos orçamentos e não extra-orçamento, que são recursos públicos. Extra-orçamento não são recursos públicos. Mais uma matéria tratada na LDO, segundo a LRF. Demais condições e exigências para a transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Demais condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Gente, imagine isso aqui. Temos um poder público transferindo recursos para uma entidade pública ou para uma entidade privada. O que a LRF determina? Ela determinou que a LDO ela dispusesse condições, exigências para que a transferência pudesse acontecer. Tipo, a LDO exigindo, não é? Poder público, você só poderá transferir se tiver uma autorização orçamentária. Entidade pública, você só poderá receber se tiver prestado contas da parcela anterior. E você, entidade privada, só poderá receber se estiver em dia com os tributos devidos ao ente transferidor. Então, essas matérias, essa exigência é tratada na LDO segundo a LRF. Agora, cuidado, gente. Se estivermos diante disso aqui, duas entidades privadas se relacionando, a LRF não determinou que a LDO criasse exigências. Cuidado, hein? Essa transferência, ela só será tratada na LDO se ocorrer entre um poder público e uma entidade pública, o poder público e uma entidade privada. Se a transferência ocorrer entre entidades privadas, não é matéria da LDO, porque aí teremos recursos privados e não recursos públicos. Então, cuidado, pois o texto poderá ser alterado. A banca poderá pegar aquele texto e trocar da seguinte forma na tela. A banca,
A LDO disporá sobre demais condições e exigências para a transferência de recursos. Olha só, entre entidades privadas. Não é entre entidades privadas, é entre entidades públicas ou entre uma entidade pública e uma entidade privada. Cuidado, pois essa troca poderá aparecer. Outra grande novidade em relação à LRF no que diz respeito à LDO foi a inclusão de 2 anexos na LDO. Aí a banca vai exigir isso. Quais são esses anexos? Qual o seu conteúdo? Vamos então ao que interessa na tela. Anexos da LDO segundo a LRF, hein? O primeiro é o anexo de metas fiscais. Não troquem o nome. Aí vem a banca e diz que é o anexo de objetivos fiscais. Não. O nome do anexo, anexo de metas fiscais. O outro anexo é o anexo de riscos fiscais. Primeiro passo, decore o nome. Decoraram? Metas fiscais e riscos fiscais. Segundo passo, é o conteúdo do anexo. LRF, artigo 4º, parágrafo 1º. Integrará o projeto de LDO anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Gente, estão lembrados que eu falei para vocês que as metas da LDO, diferente das metas do PPA, são metas fiscais. E aqui temos as 5 metas que aparecem nesse anexo. Metas para receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e para o montante da dívida pública. Mas a LRF determinou que essas metas elas fossem projetadas. Como assim projetadas? Vamos ver. Digamos que em 2015, no ano passado, foi elaborado um projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Se eu elaborei esse projeto em 2015, é porque ele se refere a 2016. Junto a esse projeto, vem o anexo de metas fiscais, projetando metas para receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e para o montante da dívida pública. Mas como vamos projetar essas metas? A LRF determinou para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Ora, o exercício a qual se refere 2016 e para os 2 seguintes, 17 e 18. É o que chamamos de planejamento trienal para os 3 exercícios. Em 2016, outra LDO será elaborada. Se eu estou elaborando em 2016, é porque ela se refere a 2017. Lá vem o anexo de novo, projetando metas para receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e para o montante da dívida pública. Como vamos projetar? Para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Gente, cuidado. A LDO, ela é anual. Por que a LDO é anual? Porque todo ano sempre teremos uma LDO. Esse anexo que vem junto à LDO também é anual. Mas a projeção das metas do anexo não é para apenas um ano, é para 3 exercícios. Por isso chamamos de planejamento trienal. O segundo anexo é o anexo de riscos fiscais. Diferente do anexo de metas fiscais, esse anexo de riscos fiscais não vai projetar metas, vai estabelecer aquilo que a legislação chamou de passivos contingentes. Vamos ver então. Anexo de riscos fiscais. Artigo 4º, parágrafo 3º da LRF. A LDO conterá anexo
de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Como é que vamos entender isso aí, Wilson? Bem, primeiro vamos dividir os riscos fiscais em duas categorias. Temos o chamado risco orçamentário e também o risco da dívida. Então, o risco fiscal poderá ser ou um risco orçamentário ou um risco da dívida. O risco orçamentário acontece quando há a possibilidade de a receita cair ou de a despesa subir. E o risco da dívida, quando há a possibilidade, olha só, do surgimento, do aparecimento de uma dívida. Um exemplo para que você possa entender melhor. Vamos imaginar que há uma grande crise na Europa, crise financeira. Essa crise poderá chegar ao Brasil, ou não. Poderá ou não, ninguém tem a certeza. Chegando ao Brasil, ela pode entrar como um tsunami, arrasando a economia brasileira. Ou poderá entrar como uma marolinha, apenas molhando os pés. Mas quem garante que essa crise vai entrar? Quem dá certeza? Ninguém dá certeza. E entrando, é tsunami ou marolinha? Vejam que diante disso, vamos ter que avaliar tal situação que é incerta e futura como passivo contingente. E vamos trabalhá-la como um risco orçamentário, pois se ela entrar no Brasil como tsunami, a receita vai cair e eu vou ter novos gastos. Então vamos avaliar como passivo contingente, como um risco fiscal, como um risco orçamentário, a receita podendo cair ou a despesa podendo subir. Outra situação. Digamos agora que o poder público está na justiça brigando com uma categoria econômica, onde eles estão exigindo o ressarcimento, a devolução de tributos que eles acham que foram pagos indevidamente. Nos últimos 5 anos, está na justiça. Caso o poder público perca essa causa, vai ter que devolver todo o valor corrigido e até com outros acréscimos. E isso vai ocasionar o surgimento de uma dívida do poder público para com aquele segmento econômico. Mas está na justiça. Não temos ainda a decisão. Não houve ainda o trânsito em julgado. Quem vai garantir ou quem pode afirmar que o poder público vai perder ou vai ganhar a causa? Ninguém. Mais uma vez, estamos diante de quê? De um passivo contingente. Se vocês prestaram bastante atenção, o passivo contingente sempre terá 2 pressupostos. Quais são? A incerteza e a situação futura. Só vou avaliar como passivo contingente, isso é muito importante, para incluir nesse anexo se eu estiver diante de uma situação futura e da incerteza. Aí eu vou dividir. Ou será um risco orçamentário, receita cai, despesa sobe, ou será um risco da dívida, a dívida vai surgir e eu vou ter que colocar nesse anexo as medidas corretivas caso realmente o passivo contingente venha a acontecer. Então, gente, quando a banca colocar ainda não houve o trânsito em julgado, temos a figura da incerteza. E eu posso colocar no anexo de riscos fiscais. Só não vamos colocar dentro desse anexo se a situação for presente ou se a situação for certa. Realmente está ou realmente vai acontecer. Então temos aí 2 anexos que vão aparecer na LDO segundo a LRF. O anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Ok? Continuo. Artigo 4º, parágrafo 4º. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Aqui vai uma dica. Se você quer saber quais as metas de inflação, quais as políticas monetária, creditícia e cambial para o próximo exercício, pegue a mensagem
que encaminhou o projeto da união da LDO. E você terá essa informação. E isso já foi explorado em provas de concurso. Então, gente, tenham bastante cuidado com as matérias tratadas na LDO, segundo a Constituição Federal e também segundo a LRF. E o que eu fiz para facilitar a nossa vida? Eu separei e coloquei nesse material, de forma resumida, o que as bancas poderão cobrar. Mas eu mostro na próxima aula. Até lá!